Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café, sou Alisson Paes e neste vídeo eu vou te ensinar sobre módulos na linguagem Python, um assunto que será um divisor de águas nos seus estudos sobre essa linguagem. Com o conhecimento do vídeo de hoje, nós poderemos explorar o código escrito por outras pessoas e também disponibilizar as nossas próprias soluções para que outros a utilizem. Isso é um grande poder dentro da programação. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos no canal. Você também pode curtir a página Python Café no Facebook, além de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. Vamos começar entendendo o que são módulos. Módulos são arquivos com instruções válidas na linguagem Python. Apenas isso. Mas como assim, Alisson? Veja bem, até o momento nós escrevemos os nossos programas em apenas um arquivo, um único arquivo que continha todas as linhas. Porém, à medida que o programa vai ficando mais complexo, nós podemos ter mais e mais linhas de código. Podemos ter milhares de linhas de código em um programa grande. Então faz sentido segmentarmos esse programa, dividirmos ele em vários arquivos. Mais do que isso, mesmo em um programa pequeno, pode fazer sentido dividirmos ele em alguns arquivos, separando as partes de acordo com as suas responsabilidades. Podemos ter um módulo, por exemplo, que só tem funções responsáveis por procurar alguma coisa na internet, procurar coisas na internet. Podemos ter um outro módulo com funções e variáveis responsáveis por interagir com o banco de dados. Um outro módulo com funções responsáveis por manipular imagens e por aí vai. A partir de agora poderemos escrever funções e variáveis dentro de um arquivo com a extensão .py e então importá-las dentro de um outro arquivo onde iremos escrever o nosso programa principal. Mais do que isso, nós poderemos importar uma grande quantidade de módulos que já têm vários recursos diferentes para podermos utilizar dentro dos nossos programas. Nós vamos ter acesso, por exemplo, a funções que geram números aleatórios, que manipulam imagens, que interagem com o sistema operacional, que geram gráficos e por aí vai. Há uma grande possibilidade a ser explorada. Beleza, então vamos colocar a mão na massa com o nosso projeto de criptografia. Esse projeto que já nos serviu para ilustrar diversos conceitos, mas que antes de darmos uma pausa nele, vamos deixar um pouco mais organizado. Se você não acompanhou aqui no canal esse projeto, você pode conferir os vídeos que tratam sobre strings, sobre funções e também sobre arquivos em Python. Em todos esses vídeos nós utilizamos esse projeto de criptografia como base para apresentar esses conceitos. Então nós vamos segmentar, vamos dividir esse programa em dois arquivos. Vou criar um novo arquivo aqui, que eu vou chamar de criptografia.py e vai ser o nosso módulo que vai conter as funções de criptografar e descriptografar, que nós escrevemos. Tanto as funções que criptografam um texto, quanto as funções que criptografam um documento, um arquivo. Então, nesse módulo criptografia.py, nós vamos separar essas funções. E vai ter um outro módulo que eu vou chamar de cipher, algo como cifrador em inglês, que vai conter o nosso programa principal, realmente, que é um programa que a gente vai permitir que o usuário cifre ou decifre um texto ou um documento, conforme a sua vontade. Então, vou pegar aqui dos últimos vídeos o código, que eu vou deixar disponibilizado aqui embaixo na descrição do vídeo, e vou copiar todas essas funções, e apenas as funções, para o módulo criptografia. Então aqui está as funções que nós já escrevemos anteriormente. E aqui no módulo cipher vai ficar o nosso programa principal, então vamos começar a escrever ele. A ideia é pedir para o usuário que ele escolha uma tarefa. Então escolha uma tarefa. E dentre as tarefas nós vamos dar as seguintes opções: cifrar texto, cifrar documento, decifrar texto, decifrar documento ou sair, que é fechar o programa. Então você pode ver que eu escrevi essa string que tem todas as opções dentro da função input. Então vai ser exibido essa string para o usuário e o programa vai parar esperando que ele digite alguma coisa. Então, se ele digitar 1, nós vamos para a opção cifrar texto, 2, cifrar documento e assim sucessivamente. Cada opção está associada a um número. E esse /n aqui, essa contrabarra n, eu acho que a gente já viu isso em vídeos anteriores, ela serve para pular linha. Então na hora de exibir, lá no terminal do Python, vai estar cada uma dessas opções em uma linha, uma embaixo da outra. E a gente precisa armazenar o que o usuário vai digitar em alguma variável. Então eu vou chamar essa variável aqui tarefa.
Então, agora que o usuário digitou um número correspondente à tarefa desejada, nós precisamos avaliar qual que é esse número e fazer com que o programa execute exatamente aquilo que ele pede. Então, nós vamos colocar aqui a instrução if para verificar se o valor da tarefa for igual a 1, nós queremos cifrar um texto. Então, vou deixar aqui o comentário cifrar texto. A gente pode colocar também essa instrução pass, que basicamente não faz nada. É uma instrução de passar mesmo. Ela serve para essas situações em que a gente está escrevendo a estrutura do programa sem se preocupar com os detalhes, né, nesse momento. Então eu vou colocar aqui, se tarefa igual a 1, a gente vai cifrar o texto, elif, ou seja, a contração de else e if. Tarefa for 2, nós queremos cifrar documento. E assim sucessivamente. Se a tarefa for igual a 9, a gente vai exibir na tela saindo, né, fechando o programa. E se o usuário digitar nenhum desses números, nós vamos dizer que a opção foi inválida. Opção inválida, digite novamente. Então agora nós vamos implementar os detalhes. Vamos entrar em cada uma dessas opções e implementar essas tarefas. Para isso nós vamos precisar das funções que estão lá no módulo criptografia. E como é que nós conseguimos colocá-las acessíveis aqui dentro desse módulo Cypher, dentro desse arquivo que estamos escrevendo no programa principal. Então há duas formas. A primeira que eu vou mostrar é nós escrevermos aqui em cima, import criptografia. Isso porque esses arquivos eles estão aqui no mesmo diretório. O Cypher e a criptografia estão no diretório módulos. Se eles estiverem em diretório diferente é um pouco mais complicado, vou deixar isso para um outro momento, um outro vídeo. Então quando a gente coloca aqui import criptografia, é como se a gente tivesse uma variável chamada criptografia dentro desse módulo Cypher agora, e a partir dela nós conseguimos acessar todas as funções e variáveis, se houverem, lá no módulo criptografia. Como é que nós fazemos esse acesso? Nós vamos digitar criptografia, o nome dessa variável, ponto, e aí vamos ter acesso a essas funções. Olha lá, cifrar doc, criptografar, decifrar doc, descriptografar e substituir. Todas as funções que estão lá no módulo criptografia. Então vamos implementar a parte de cifrar texto. Nós sabemos que para cifrar um texto nós precisamos da mensagem, né, que o usuário digite o texto. Então vamos colocar aqui input, digite a mensagem a ser cifrada. 2 pontos. De uma chave, e aí também vamos pedir isso para o usuário, digite a chave de criptografia. E aqui tem um detalhe, né, que a chave é um número inteiro, então nós temos que converter, que ela vai vir aqui como string. Também precisamos converter a tarefa, que a gente está esperando um número inteiro, para string. Ótimo, então de posse da mensagem da chave, nós podemos usar a função criptografar, lá do módulo criptografia, e aí passamos a mensagem e a chave. E aí, finalmente, vamos exibir mensagem cifrada. Pronto, essa é a primeira parte. Nós podemos testar isso já, verificar se está funcionando. Então, vou abrir aqui para você. Vamos lá em módulos, Python 3, Cypher. Então, escolha uma tarefa, cifrar texto, vamos escolher cifrar texto. Digite a mensagem a ser cifrada. Aquele nosso maroto abacaxi. Chave de criptografia, também 3. E o nosso já conhecido DED FDAL. Então tem alguns erros de formatação que a gente pode verificar aqui. Tem espaço extra, aqui está faltando espaço. A gente pode corrigir tudo isso agora no programa. Então tira esse espaço aqui, tira daqui e também antes do 9. Colocamos os 2 pontos aqui em um espaço. E pronto. Ótimo. Para cifrar um documento, nós podemos fazer um processo análogo. Aqui, quando a tarefa for igual a 2, nós vamos pedir qual que é o endereço da fonte do documento que nós queremos cifrar. Então, o endereço do documento a ser cifrado. Nós também precisamos saber o endereço do documento de destino, ou seja, onde vamos escrever o resultado cifrado.
E também precisamos de uma chave de criptografia, como no caso anterior. Então vamos pedir a chave ao usuário. Não podemos esquecer de colocar aqui essa conversão para inteiro do que o usuário vai digitar. E aí depois nós podemos criptografar, né, utilizando a função cifrar_doc, lá do módulo criptografia. Então vamos acessar essa função a partir do módulo criptografia com ponto cifrar_doc. E aí a gente passa o endereço da fonte, do destino e a chave. E finalmente podemos digitar uma mensagem para o usuário como documento cifrado com sucesso. E aí podemos salvar e testar. Vamos executar. Então nós queremos a opção 2, cifrar documento. Digite o endereço do documento a ser cifrado. Vamos utilizar o mesmo documento lá do vídeo sobre arquivos, que é essa mensagem.txt aqui. Repare que ela está aqui dentro da pasta criptografia, que está no mesmo nível da pasta módulos, que é onde a gente está, onde estão os nossos programas. Então nós precisamos voltar um nível até a pasta aulas e depois descer para a criptografia e finalmente acessar esse arquivo mensagem.txt. Se você tem dúvida ainda sobre essa navegação na linha de comando, você pode conferir o vídeo Hacker desvendando a linha de comando aqui no Python Café. Então, para subir um nível, nós botamos ponto, ponto, depois descemos para a criptografia e para o arquivo, propriamente dito. Então, o endereço de destino. Destino nós vamos deixar aqui na pasta módulos mesmo. Então, vamos escrever apenas o nome do arquivo, que vai ser mensagem cifrada. E a chave de criptografia vamos utilizar o número 7. Documento cifrado com sucesso. Tem um typo aqui, né? Depois a gente corrige. Tá aqui, ó, mensagem cifrada. Tá aberta pra gente. Ótimo, tá funcionando. Então vamos corrigir esse typo aqui. Documento cifrado com sucesso. Para a tarefa 3 e para a tarefa 4, né, de decifrar, o processo é análogo. Mas eu vou te ensinar agora uma outra forma de utilizar as funções lá do módulo criptografia. Então aqui a gente viu com o import criptografia, em que a gente passa a ter essa variável com o nome do módulo e podemos acessar o seu conteúdo a partir do ponto, mas nós também podemos acessar cada uma das funções, pedir para importar apenas as funções individualmente. Funções ou variáveis, tá? Qualquer coisa que esteja naquele módulo lá, nós podemos importar. Como é que nós podemos importar elas individualmente? Ao invés de colocar import criptografia, nós colocamos from. Então, from criptografia, que traduzindo do inglês seria a partir de criptografia, né? Da criptografia, nós vamos importar, agora sim, import, as funções. Então, eu posso importar a função criptografar e a função cifrar_doc, que foram as funções que nós utilizamos. E aí, aqui, ao invés de colocar criptografia.criptografar, nós colocamos diretamente criptografar. E fazemos a mesma coisa aqui para o cifrar_doc. E vai ter que funcionar da mesma forma. Eu vou implementar aqui rapidamente a parte de descriptografar para que você possa verificar funcionando dessa forma. Então aqui estão as implementações da tarefa 3 e da tarefa 4. Repare que eu tive que importar também as funções descriptografar e decifrar_doc, que foram utilizadas aqui, descriptografar e decifrar_doc. E agora, se nós salvarmos e tentarmos executar, podemos utilizar decifrar texto. Mensagem a ser decifrada. Opa, ficou aqui evidente que eu copiei, né? Mensagem cifrada, tudo bem, a gente corrige depois. Então, DED, FDAL, que a gente sabe que a resposta tem que ser abacaxi, quando utilizarmos a chave 3. Exatamente isso. Então, vou corrigir aqui, mensagem a ser decifrada, chave de criptografia, ótimo. E também, se quisermos decifrar um documento, da mesma forma, utilizamos a opção 4, o endereço do documento a ser decifrado é a própria mensagem cifrada, .txt, e agora nós vamos salvar ela, sei lá, resposta.txt, e a chave de criptografia que a gente usou foi 7, né? Nem lembro agora. Foi 7 sim, tá aqui em cima. Então 7. Documento decifrado com sucesso. Podemos verificar.
Ah, ótimo. Você pode apoiar o trabalho do Python Café se inscrevendo no canal. Acho que essa mensagem é boa. E é isso, né? A última opção que a gente não testou foi a opção 9, que é para sair do programa. Ela realmente fecha o programa. Uma coisa interessante que a gente pode fazer é deixar o programa rodando indefinidamente até que o usuário resolva fechar ele realmente, né? Porque aqui a gente executou a tarefa, seja qual for, tarefa 1, 2, 3 ou 4, e o programa fechou imediatamente, logo após executar a nossa tarefa. Nós podemos querer deixar o programa executando indefinidamente e fechar apenas quando a gente digita o 9, quando a gente quer fechar ele ativamente. Para isso, a gente pode fazer o seguinte: criamos uma variável chamada continuar com o valor true, que é sempre verdade. E aí, digitamos while continuar. Se você não sabe utilizar o while, dá uma olhadinha no vídeo sobre iterações indefinidas. É um vídeo que a gente trata do projeto Jogo da Velha, bem interessante. E a gente empurra tudo aqui para o escopo do while, indentando. E a gente diz que se o usuário escolher a tarefa 9 de fechar o programa, nós vamos dizer que continuar é igual a false. Então, nesse caso, continuar vai ser false, vai voltar aqui para o while, quando ele vai verificar que não é mais verdadeiro, não vai executar, vai sair do programa. Qualquer outra coisa, qualquer outra tarefa ou opção inválida, o programa vai ficar rodando novamente. Então, ó, a gente pode testar. Eu vou digitar aqui, por exemplo, 55, e aí eu tive esse bug que ele está digitando indefinidamente a opção inválida. Por quê? Porque a gente não pediu novamente para o usuário digitar a opção, simplesmente caiu aqui e a tarefa ficou sempre igual a 55. Então, para que isso funcione adequadamente, a gente precisa pedir a tarefa novamente para o usuário, na verdade tem que manter ela aqui em cima, e pedir ela novamente para o usuário aqui fora. Então, agora sim deve funcionar. Deixa eu parar esse programa. Se você não sabe como parar o programa quando ele fica assim, você aperta Ctrl C. E aí vamos executar novamente. Se eu digitar 55, opção inválida, digito novamente, ele me apresenta agora novamente a lista de tarefas. Bacana, né? Há ainda alguns detalhes sobre módulos a serem aprendidos, mas com o que eu te ensinei no vídeo de hoje, você já vai ser capaz de fazer muitas coisas. A partir de agora, nós passaremos a explorar alguns módulos da linguagem Python para variadas tarefas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e nem de se inscrever no canal para dar aquela força. Dúvidas e sugestões serão muito bem-vindas aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!